Olá, sejam muito bem-vindos. Começa agora mais uma edição do Paraná Agro Repórter. No programa de hoje vamos falar sobre os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e a Agricultura Familiar. Conduz este programa ao meu lado o nosso diretor, Mário Milani. Olá, Milani. Olá, Giovana. Isso mesmo. A Agenda 2030 é um plano de ação que busca fortalecer a paz universal. O plano indica 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, os ODS, e 169 metas para erradicar a pobreza e promover a vida digna para todos. Nesse contexto, o desenvolvimento da agricultura familiar se torna a ferramenta essencial para atingir essas metas. E para esta conversa, nós recebemos aqui no nosso estúdio o engenheiro agrônomo Felipe Braga Farrá. Ele é servidor público, já foi diretor técnico do Centro Paranaense de Referência em Agroecologia e trabalha hoje no Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social na função de articulador de parcerias para a Agenda 2030. E também a Karina Biancardi, nutricionista, presidente da AOPA, Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia e membro da rede Ecovida de Agroecologia. Hoje também ministra cursos livres na área de gastronomia sustentável e ecológica. Sejam muito bem-vindos ao Paraná Agro Repórter. Obrigado. Obrigado, Felipe, por ter vindo. Obrigado, Karina. Primeiramente, Felipe, eu gostaria de perguntar para você sobre o documento da 2030, né, da ODS, Transformando o Mundo. O que quer dizer mesmo isto? Bom dia, Mário, Giovana. É um prazer estar aqui nesse programa. É uma oportunidade que vocês dão para divulgar o nosso trabalho, com a Karina também, que é uma produtora rural, além de presidente da OPA e tudo que você já mencionou. A Agenda 2030 foi um documento assinado em setembro de 2015 nas Nações Unidas por mais de 193 chefes de Estado. E esse documento, ele trabalha em 5 perspectivas: na pessoa, no planeta, a prosperidade, a paz e as parcerias. As parcerias são como uma amálgama que vai unir e fazer com que todo o resto se conecte. O objetivo são 17 objetivos e eles têm por base, como você comentou, Mário, um deles é erradicar. Eles têm objetivos na área social, na área econômica e na área ambiental também, mostrando exatamente esse tripé da sustentabilidade. E eles estão muito ligados ao nosso dia a dia, a alimentação saudável, a escola, uma escola de qualidade e inclusiva, mas com ensino de qualidade. E o objetivo número 2, que é o motivo da gente estar comentando aqui hoje, é erradicar a fome e promover a agricultura sustentável. Os ODS, eles são todos interligados. E então, quando você fala em promover a fome, erradicar a fome e promover a agricultura sustentável, você indiretamente está falando também em promover a saúde, melhorar a educação. Tem um dado do Instituto Internacional de Políticas Alimentares dos Estados Unidos que para cada $1 investido em nutrição, se economizam $16 em produtividade e saúde, gastos com saúde. Isso é um número bastante significativo, que foi feita essa pesquisa nos Estados Unidos, mas que com certeza serve para o mundo todo, para mostrar o quão nobre é o trabalho, por exemplo, que a Karine faz quando está produzindo um alimento ainda mais orgânico e vendendo praticamente diretamente para um consumidor final. Então, a agricultura, a Agenda 2030 que você perguntou, Mário, ela tem como um objetivo de guiar os passos da humanidade até o ano de 2030 e uma série de metas pela frente, né, indicadores a serem melhorados. Por exemplo, o Brasil, nos últimos 20 anos, ele deixou de ser um país de desnutridos para passar a ser um país de obesos. Significa que as pessoas comem mais, né, Karina, mas comem pior, comem com pouca qualidade.
E acho que um programa como esse serve muito para alertar a população de que a importância que tem de se comer comida de verdade, evitar ao máximo possível os industrializados, que cada industrializado vai ter um pouco de aditivos químicos e corantes, estabilizantes e tudo que vai para a conservação, quando você tem a alimentação pura, que vai te trazer praticamente só benefícios para a saúde, né? Um outro dado importante que eu acho comentar no início do programa é que a obesidade infantil no Brasil aumentou nos últimos 20 anos 239%. Então, quando as mães resistem, os pais, de comprar para um filho, atender um desejo de comer uma bolacha recheada ou um alimento que não é nem que não tenha valor nutricional, ele tem muitas coisas maléficas para a saúde, os pais devem pensar nesses dados da obesidade que no Brasil que está aumentando. E mais ou menos 50% dessas crianças obesas vão se tornar adultos obesos. E são problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, uma série de problemas de saúde. Então, essa Agenda 2030 visa atingir uma série de objetivos que estão no nosso dia a dia, e esses objetivos são, como eu já falei, totalmente interligados, né? A produtividade, a saúde, a educação. Uhum. E a Karina, que é uma produtora rural, está contribuindo para isso, né, Karina? Exatamente. Como que é o trabalho de vocês da agricultura familiar? É uma agricultura familiar, né? Isso, a nossa associação, né, da qual a Rede Ecovida, a certificação participativa fazem parte, ela visa fomentar o trabalho da agricultura familiar, né, justamente como o Felipe falou. De nada adianta, né, eu achar que eu estou comendo bem, porque eu vou no mercado e compro industrializado, né? Isso não é comer bem. Comer bem é a gente incentivar a produção local, o comércio justo, a economia sustentável, a economia solidária, né? E isso tudo é o que vai fortalecer e o que vai fazer com que a gente consiga atingir os objetivos das ODS, né? Então, eu, enquanto agricultora mesmo, e até mesmo como nutricionista, que isso eu acabo carregando comigo, eu não vejo de outra maneira senão com a agricultura familiar. É interessante, Karina, que 70%, você sabe disso, né, dos alimentos dos brasileiros, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, vem da agricultura familiar. Sim, exatamente. Então, isso cai por terra, aquela máxima que o pessoal fala, não, mas a agricultura familiar não vai matar a fome do mundo. É claro que vai, né? E quanto mais a gente incentivar esse tipo de trabalho, mais a gente vai conseguir erradicar, né, a fome, a pobreza, como também o Felipe colocou os dados, né? De nada adianta a gente acabar concentrando a própria renda mesmo, né, em grandes multinacionais que acabam produzindo uma só cultura, né, para geralmente alimentar grandes rebanhos que não voltam para a agricultura, tão pouco para a população, né, e tão pouco para as crianças. Que se voltasse, a gente não tinha esse tanto de criança obesa que a gente vinha falando aí. São dados do IBGE que chamam bastante a atenção da população, né? E é fato, né? A gente não está inventando nada aqui. Basta também a gente ir na rua, caminhar um pouquinho, que a gente vai ver, né? Eu tenho uma filha pequenininha também que não come nada dessas coisas e às vezes eu sou taxada de chata, né? Nossa, mas tadinha. Não vai. Ela vai aprender a comer aquilo que é saudável para o desenvolvimento dela. E com isso também ela vai começando a ter a sua própria cultura, a sua educação alimentar, valorizar os produtos que vêm do campo, né? Então, eu vejo que essa amarração realmente, né, entre a agricultura, a educação, a própria cultura, né, que esses objetivos também vêm fomentar, só traz avanços
porque de nada adianta a gente estar querendo colocar uma alimentação como tem aí, né? A gente avançando nessa proposta da merenda 100% orgânica até 2030 também. De nada adianta se também, de repente, a própria população, os pais dessas crianças também não apoiarem essas iniciativas, não incentivarem as crianças a comerem mais frutas, mais verduras, alimentos simples, né? A gente até brinca, vamos descascar mais e abrir menos pacotes. E é isso. E a gente tem muitos dados, vocês citaram vários dados, existe até uma consciência da população maior para isso, mas é claro que existem desafios. Quais são os gargalos, quais são os desafios para a gente alcançar esses objetivos? Por que é tão difícil ainda? Olha, Giovana, ao invés de comentar desafios, eu vou caminhar por um outro lado, que é as oportunidades, que todo desafio, na verdade, leva a uma oportunidade, né? 46% dos alimentos que são produzidos, em termos de verduras e frutas, são desperdiçados. Isso durante a fase de processamento, da fase de distribuição e da própria colheita. Os desafios que você me pergunta, isso é uma pergunta assim bastante importante. Na verdade, nós temos numa ponta o produtor rural, como a Karina aqui presente, e na outra ponta um consumidor cada vez mais consciente e preocupado com a sua saúde, né? No meio desse caminho, nós temos problemas, desafios de logística, de distribuição, de informação sobre nutrição. Até é muito rico ter convidado a Karina pela formação dela de nutricionista e agricultora, e desperdícios que são perdidos nessa colheita. Só que nesses desafios todos e nesses problemas todos, isso gera para empreendedores uma infinidade de oportunidades. Eu gostaria de comentar, junto com a Karina, algumas que já estão acontecendo no mundo. Aqui em São Paulo tem um rapaz que se chama João Mostacada, ele criou uma plataforma online que se chama Raiz, que ele conecta os consumidores diretamente com os agricultores. Então o consumidor ele consegue em casa, pelo um tablet, o computador, o smartphone, visualizar os estoques de produto na propriedade. Uma série de agricultores estão ligados nesse projeto. Ele faz a sua compra e até às 11 horas da manhã do dia seguinte ele recebe na sua casa um produto orgânico, certificado. Acho que a Karina vai comentar também a importância disso, né, da certificação, na sua residência. Quer dizer, ele viu num dos gargalos, né, da pessoa, muita gente me pergunta, mas como é que eu tenho acesso à alimentação orgânica, né? Onde são as feiras, onde são os pontos? E hoje, com a inovação, tecnologia, cada vez mais vai estar no seu tablet, vai estar no teu celular o acesso a tudo que você precisa. Exato. Esse é um exemplo que ele está passando 10% do lucro para esse coletivo de produtores que resolvem, eles se apropriaram do projeto e resolvem coletivamente onde eles vão investir. Então, os agricultores conseguem vender 20% ou 30% a mais do que eles venderiam para um supermercado, e o consumidor vai comprar no mínimo 20% a menos do que ele compraria no supermercado. E, aliás, o mercado de orgânicos, ele está crescendo em média, né, Karine, 25% ao ano, em média. Tanto no Brasil como fora, tem países que está até 30% ao ano o crescimento de orgânicos, nesse período de Felipe, crise. Né? Eu gostaria de perguntar para a Karina, nessa linha que você está conversando, nós estamos com um novo perfil do agricultor, né? Nós estamos, pelo que eu estou percebendo, e percorrendo o campo, aí, percorrendo as áreas rurais, e você mesmo faz parte de um grupo chamado Ecovida, nós temos um perfil novo de agricultor, é isso mesmo? O que a gente nessa linha, né, que o Felipe está falando. O que a gente tem visto é exatamente isso, as pessoas estarem cansadas, né, acabam tendo que se submeter, às vezes, a um salário, uma jornada
gigantesca de trabalho e perdendo essa qualidade de vida e não tendo acesso aos alimentos saudáveis. Então, o que a gente tem visto é que as pessoas, às vezes, têm uma terra, tinha lá uma chacrinha, ou a família tinha um sítio, então elas estão retornando para suas terras, para suas origens e fazendo disso uma forma de vida, né? Uma vida sustentável. Então, plantando, colhendo aquilo que está plantando, comendo aquilo que está plantando, né? E ainda o seu excedente podendo comercializar e voltar o valor ali para a sua propriedade. Então, a gente vê que isso é uma coisa muito bacana. Outra coisa também é o jovem. A permanência do jovem no campo, isso é uma coisa fundamental. Então, muitos jovens estão saindo para estudar, fazer um curso que seja uma agronomia, uma veterinária, uma nutrição, e voltando para suas casas e pegando o gancho das oportunidades. O bacana também é, por exemplo, a gente tem algumas meninas, digo meninas porque são aí recém-formadas, que fizeram nutrição para poder trabalhar nas agroindústrias das famílias, para fazer o aproveitamento daqueles alimentos que talvez não venda na feira ou que está mais feinho, mais miudinho, fazendo minimamente processados, que a gente fala. Então, o kit sopa, então os alimentos já vão ali cortadinhos, prontinhos para o consumidor ir lá fazer uma sopa, um risoto, enfim, aquilo que ele queira, fazendo suco, geleias. Então, existem infinidades de oportunidades. Em relação a isso, Karina, você me lembrou também de um caso, voltando ainda na tua pergunta, Giovana, sobre os desafios e oportunidades. Tem uma moça em Portugal que, observando como eu comentei aqui no Brasil, 46% do que é produzido acaba sendo descartado, porque o consumidor, erroneamente, ele quer um padrão de beleza dos produtos, né? Então, tudo que é um pouco menor, um pouco maior ou uma forma diferente, o mercado descarta. Nem chega para o consumidor, o mercado mesmo já descarta. É descartado pelos distribuidores e pelos supermercadistas. Em Portugal, 5 toneladas de alimentos são descartados por semana. E na União Europeia, 81 milhões de toneladas são descartadas todos os anos. E essa portuguesa, ela começou a observar essas imagens de distribuidoras e mercados, que você pega lá um repolho, tira todas as folhas de fora e já joga como se fosse um lixo mesmo. E cenouras um pouco menor, diferente, eles simplesmente jogam, eles querem um padrão da cenoura, como se fosse algo assim produzido numa forma. Escala industrial. Em uma escala industrial. Então, ela começou a observar tudo isso e ela lançou uma pergunta para a sua rede de contatos, Mário. Quem come fruta feia? E ela teve mais de 100 inscritos. Projeto, né? Um projeto dela. E aí ela escreveu um projeto. Ela entrou num concurso de ideias inovadoras, ela montou um crowdfunding, que é um tipo de vaquinha eletrônica. E como a Karina falou, antigamente tecnologia era o oposto da vida no campo, né, Mário? Você falou para a Karina da nova geração e ela comentou sobre o que os jovens estão empreendendo em termos de agroindústrias com os pais e tudo. E também eles estão empreendendo que essa tecnologia que estava distante do campo, agora ela está no campo. Essa moça ela criou uma cooperativa sem fins lucrativos para colocar à venda toda essa parte que é jogada fora e para quem compra cestas alimentares num preço muito menor do que você compraria em qualquer orgânico, até da feira, diretamente de um produtor, porque aquilo iria ser jogado fora pelo próprio produtor. E isso ela já conseguiu evitar 900 toneladas de desperdício e já está com 7 mil clientes e já tem, acho que 9 mil numa lista de espera. Um sucesso o trabalho dela, que se chama Fruta Feia. Legal. E até ia comentar nessa tua linha também, Felipe, exatamente a ponte que a gente tem que fazer, né, entre o agricultor, o consumidor final, que ele é o nosso cliente. Então, se ele começar a compreender esse processo, que a natureza ela é livre, ela é orgânica, então vai sair sim uma cenoura com uma perninha para o lado, uma batata menorzinha, e isso é natural.
E é assim que deve ser, né? E não tudo no padrão. Já basta a sociedade, né, que nos impõe tantos padrões estéticos e de que, né, enfim, a natureza não é assim, né? A natureza ela é livre. Então a gente percebe que esse contato também do agricultor com o consumidor, nesse sentido da educação mesmo, de conhecer como é esse processo produtivo agroecológico, é muito rico. E né? aí, Karina, a certificação pode ajudar? Isso, exatamente. Porque se ele tem uma aparência, eu posso ligar uma aparência não tão perfeita a uma má qualidade do alimento. Mas isso não tem nada a ver, e aí a certificação ajuda. Muito pelo contrário, né? Claro que já caiu por terra também aquela história de que o orgânico é feio, né? A gente hoje pega orgânicos muito mais bonitos do que convencionais, isso é um fato, né? Mais saborosos. Bom, isso nem se fale, né, Milane? Mas a questão da certificação, ela realmente fortalece, né? Infelizmente, né, nós que plantamos de uma maneira orgânica, a gente tem que comprovar, que deveria ser ao contrário, né? Quem põe veneno na sua comida que deveria provar, né? E não nós. Mas, enfim, enquanto ainda não conseguimos cair isso, a gente tem que ter a certificação. E o modelo participativo, que é o que a Rede Ecovida faz, é um modelo que privilegia isso, né? Então, nós, agricultores, somos responsáveis pelo nosso processo produtivo e nós mesmos fazemos a nossa certificação. Quantos são, Karina, quantas pessoas, quantos membros tem o Ecovida? Eu sei que a Ecovida tem do Rio Grande do Sul, né? Isso. Praticamente hoje todo o Brasil? Não, a Rede Ecovida é só o Sul mesmo, Só o os Sul. 3 estados e um pedacinho de São Paulo, ali a região do Vale do Ribeira, porque realmente a gente não tem pernas para abraçar mais. Mas vocês têm, cada local tem um grupo, o caso de vocês, tem um cada, nome até, cada local é assim. O agricultor, ele se organiza nos grupos, né? Então, a gente tem os pequenos grupos ali de 12, no máximo 15 famílias, que se organizam e fazem as visitas mensais, cada mês na propriedade de um. Esses grupos, eles se organizam nos núcleos, que é o nosso núcleo aqui, né? Curitiba, região metropolitana, litoral, Vale do Ribeira e Castro. É um dos maiores núcleos da Rede Ecovida. Hoje a gente agrega quase 600 agricultores, né? 600 famílias. São quase 2.000 pessoas, a gente for somar com agroindústrias, enfim. E aí esses núcleos, então, formam a Rede Ecovida, né, de certificação participativa, que já é premiada fora do país, justamente pelo nosso controle social ser feito por nós mesmos, né? Nós temos o entendimento de que não é necessário vir alguém de fora que não conhece a nossa propriedade, não nos conhece, para vir fazer a certificação. Então, cada um, né, vai, ao longo do tempo, fazendo a certificação dos próprios grupos. Isso fortalece, empodera muito as pessoas, né? Então não existe, porque você não tem uma formação, então você não pode certificar a propriedade, não. E a sua formação que você adquiriu ao longo aí, às vezes, de 40, 50 anos de agricultura familiar, isso é valoroso, né? Então esse nosso processo, ele ganha muita credibilidade com o consumidor também, porque ele sabe que cada um cuida do outro, né? E o mercado, então, é promissor. Muito. O mercado de orgânicos, esse mercado que vocês estão buscando aí, né? Certeza, né? Haja vista, como o Felipe falou também, né? Que o mercado de orgânico vem crescendo de 20% até 30% todo ano, porque as pessoas não querem mais comer um alimento que não cause saúde, né? Ninguém quer comer algo que cause doença, isso já é fato, né? A gente nem precisa mais. A tendência, Maria, é crescer cada vez mais, porque com os alimentos orgânicos mais acessíveis, aquela velha história a crítica do preço, a tendência é ele baixar também, ele se equiparar um pouco mais, ao né? convencional, exatamente. E aí o comércio direto, né, Felipe, também, o agricultor direto com o consumidor, isso facilita muito o acesso, o valor. Então a gente também potencializa isso, que o agricultor vá e leve o seu alimento para vender direto. Eliminar os intermediários é outro grande desafio também, Giovana. Você pensar em políticas, isso que esse rapaz fez em São Paulo, a Raiz,
praticamente você na tua casa com um tablet, com um smartphone, você contacta direto o agricultor. Claro, tem um intermediário, mas num grande centro como São Paulo, as grandes capitais, você conseguir fazer isso com o mínimo de intermediário possível, praticamente você está vendo a propriedade agrícola e você vai pagar, evidentemente, pelo aplicativo que você tem e a plataforma que ele está usando, o transporte, você vai acabar tendo um produto num preço bem acessível. Tem uma pergunta interessante para as pessoas que estão em casa refletirem, que é a seguinte: se a produção de alimentos no mundo é maior do que a demanda, por que ainda tem 815 milhões de pessoas passando fome no planeta, né? Então, conseguir fazer com que as pessoas tenham acesso a essa alimentação saudável é um desafio muito grande. Eu vou rapidamente falar de mais uma inovação de um rapaz do Rio de Janeiro, o Hamilton. É Hamilton, mas chama Hamilton. E se não me engano é Mariana, o nome de uma nutricionista que ele se associou. Ele criou um outro app que se chama Saladorama. Esse rapaz é um rapaz que morava em São Gonçalo e ele pedalava quilômetros e quilômetros para trabalhar, acho que no espaço coworking, na Zona Sul. E quando ele chegou na Zona Sul, ele viu que as pessoas tinham um hábito alimentar extremamente saudável, lasanha de berinjela, salada de quinoa. Ele falou, mas por que isso não chega lá na comunidade que eu moro, né? Por que lá a gente come pior? Aqui o pessoal está comendo berinjela, coisas que a gente poderia estar... Aí ele voltou com a ideia, se juntou com essa nutricionista, tua colega, e começaram a preparar saladas orgânicas. Os primeiros 3 meses, acho que eles estavam vendendo em torno de 3, foi um fracasso, assim, estavam vendendo umas 3 saladas por semana, não estava decolando o projeto deles. Hoje eles estão vendendo 300 por dia, faturamento de mais de 1 milhão, produzidas na comunidade. Eles fizeram toda uma rede e resolveram levar para as pessoas a informação da nutrição. E isso que era um grande gargalo, que não existia. Se você colocar a fruta num ambiente periférico que não tenha, você vai aumentar em 100% o consumo, porque a pessoa às vezes não tem acesso a um alimento de qualidade, né? Então, cada desafio e cada gargalo é uma oportunidade, né, para um empreendedor e para um jovem que está ali no meio rural e pode estar pensando, por que isso não está chegando onde eu quero? Exatamente. Pois é. Gente, o tempo, infelizmente, acabou. Nós falamos de poucos tópicos dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quem quiser mais informações, Felipe, sobre os objetivos, aonde pode ter acesso? Eu quero agradecer, então, em nome da nossa vice-presidente, a Kelly Guimarães, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social tem a sede ali na Casa Gon, atrás do Pátio Batel, aqui em Curitiba. E quem quiser de Curitiba pode nos procurar por telefone ou por e-mail, felipe.cedes@governadoria.pr.gov.br. Enviando e-mail para esse endereço, a gente pode responder perguntas, fazer conexões, que é a minha função, que é articular parcerias para a Agenda 2030. Tá certo. Então, obrigado, Felipe. Obrigado, Karina. Nós E que o Paraná agradecemos. Agro Repórter fica por aqui. Até lá.